Então, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para o livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículos 37 a 42. Atos, capítulo 2, versos 37 a 42. A palavra do Senhor nos diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um vos seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te pedimos a tua orientação nessa noite para que a tua palavra possa chegar a cada coração, ó Deus, fazer a obra. Corações feridos pelo pecado, de rejeição de Cristo como Salvador, e que nessa noite, ó Deus, possa haver entendimento para a salvação, e também nós crentes, ó Deus, que não venhamos permitir que o pecado faça separação entre a tua presença e nós, ó Deus, que nós possamos nos achegar na pessoa de Jesus Cristo, confessando o nosso pecado, abandonando e restabelecendo a comunhão. Fala então a cada coração e que a tua palavra não volte vazia, mas faça a obra que te apraz. É em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Então, a solução para corações feridos. O capítulo 2, como eu referi, fala do nascimento da igreja, os primeiros convertidos e se agregando à igreja como um crescimento. E eles se reuniam em Jerusalém e a palavra de Deus prosperava. Por quê? Porque ela era pregada com intrepidez. E nós vemos aqui no nosso capítulo 2, versículo 37, uma expressão que eu quero iniciar a explanação. E ouvindo eles, compungiram-se. Mas o que quer dizer compungir? Conforme o Michaelis, dicionário, ele diz que compungir é enternecer-se, sensibilizar-se, sofrer pela falta cometida, arrepender-se. Então, quando Pedro prega, e ele diz, compungiram-se, pois o coração foi ferido por algo. Ele foi ferido pela palavra de Deus, que era pregada pelos apóstolos. Então, quando a palavra é pregada, ela fere o coração do ouvinte. Ela tem esse objetivo. Por quê? Porque ela precisa transformar. Então, a palavra que é pregada pelos apóstolos, como eu falei na quarta-feira, é a mesma palavra que nós pregamos hoje, 2.000 anos. E essa palavra, quando pregada, ela não volta vazia. Por quê? Porque ela deve provocar uma mudança de atitude naquele ouvinte. Então, se você nos acompanha pela internet ou está presente nessa noite, a palavra é para ti, é para mim. Ela deve transformar algo na tua, na minha vida, para que nós possamos melhor servir ao Senhor. Então, sempre ela tem um objetivo, mudar a atitude. Atitude de quê? De indiferença que muitas vezes nós temos para com Deus, para com a sua obra. Então, a palavra tem esse poder. Então, quantos hoje, nos assistindo pela internet ou presencialmente, sentem-se com um coração ferido, um coração incomodado, ou porque alguém falou alguma palavra de forma áspera para ti, ou porque houve alguma discussão, ou porque foi um mal entendido em relação a algo que tu disseste, ou algo desagradável aconteceu na tua vida, e tu estás com um coração ferido, desagradado com algo. Tantas e tantas são as razões que muitas vezes, irmãos, nós nos magoamos, e muitas vezes nos magoamos por coisas muito pequenas que afetam a nossa comunhão com os nossos irmãos e principalmente a comunhão com o nosso Deus. Talvez algo que nós estamos orando, pedindo,
e Deus não me ouve, e isso me magoa e afeta o meu coração com Deus. Então, as pessoas que não têm Jesus Cristo, elas têm também um coração ferido. Pelo quê? Pelo pecado da rejeição de Jesus Cristo. A palavra é pregada, elas ouvem, mas elas continuam com a dureza do seu coração, rejeitando a Jesus Cristo. Elas precisam ter transformado a sua mente, seu coração, em relação ao que significa Jesus Cristo para as suas vidas. E nós vemos aqui nessa passagem princípios que vão nos ajudar a resolver os problemas do nosso coração ferido, quer crente, quer incrédulo, porque a palavra, quando é pregada, por mais que ela seja evangelística como essa mensagem, ela também tem uma finalidade para mim, como crente em Cristo Jesus, ela deve ser aplicada na minha vida. Então, se tu é crente e prossegue no teu pecado e não quer abandonar o teu pecado, a palavra precisa te ferir, precisa transformar essa área na tua vida, na minha vida, para que nós possamos ser santificados e nos apresentarmos diante de Deus dia a dia, de forma a glorificar o seu nome. Essa é a finalidade da igreja. Talvez a tua família esteja dispersa, por quê? Porque há um coração ferido, precisa ser transformado para restabelecer a comunhão. Então a palavra, ela não pode ter impedimento, ela precisa ser pregada. Como pregaram os apóstolos, nós pregamos há 32 anos essa palavra aqui nesse local, para que ela possa transformar vidas. Palavras de Deus que traz salvação, palavra de Deus que traz solução para corações feridos. Por quê? Porque aonde há o ser humano, há problemas de relacionamento. Aonde há ser humano, precisa encarar frente a frente as situações. E um coração ferido, ele é incapaz de encarar os problemas se ele não resolver no seu coração aquilo que precisa ser feito. Então nós não podemos postergar, a palavra é pregada, eu preciso aplicar na minha vida. Então, se tu está nos ouvindo pela internet ou pessoalmente, ao final dessa mensagem, eu oro a Deus que a palavra possa falar ao teu coração e transformar aquilo que é necessário para que tu possa ser um crente mais fervoroso, um crente mais santo, ou se tu não conheces Jesus Cristo como Salvador, possa receber a salvação em Jesus Cristo. Porque aquilo que nós vamos ver não é coisa de homem, é a palavra de Deus sendo pregada. Então, no capítulo 2 de Atos, o arrependimento, ele está relacionado à salvação. Quando nós falamos em arrepender-se, é em relação à salvação, em relação à minha ideia sobre Jesus Cristo. Veja o versículo 36, quando Pedro está pregando aqui para esses judeus, ele está tentando fazer com que eles mudem o seu pensamento, o seu comportamento em relação a Jesus Cristo. Por quê? Porque eles ainda continuavam rejeitando. O versículo 36 diz: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então esse aqui é o Jesus que nós, israelenses, crucificamos, é o Messias prometido, aquele que nós rejeitamos, mas ele veio para salvar. Vocês precisam mudar o seu pensamento em relação a Jesus Cristo, reconhecer que realmente ele é o Salvador prometido e que veio para trazer salvação, para trazer reconciliação no relacionamento entre Deus e o homem, que foi quebrado pelo pecado lá no jardim do Éden. E é essa mensagem que nós pregamos nessa noite. Se tu não tens Jesus Cristo como Salvador, tu precisa entender quem é Jesus Cristo, o que ele é, o que ele fez e o que ele está fazendo ainda dentro desse relacionamento nesse mundo. Ele é aquele que tem poder para salvar. E é o que Pedro está dizendo: arrependei-vos. Arrependimento não é uma obra que pode se fazer por si, é uma obra que é feita para salvação. Então, o primeiro passo que nós vamos ver, arrependei-vos, ele diz ali no versículo 38, e Pedro disse-lhes: arrependei-vos. Arrependimento é voltar-se para Deus na pessoa de Jesus Cristo. Arrependimento está relacionado, então, intimamente com Cristo. Não há outra forma do homem se arrepender se não for por Jesus Cristo. Ele pode se entristecer, ele pode se magoar, ele pode ficar pesaroso, mas nada disso traz salvação. Só o arrependimento é o que Pedro está pregando. Arrependei-vos e sejam batizados em nome
de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então só Jesus Cristo traz salvação. Por isso que nós pregamos o arrependimento. A pessoa se voltar para Deus na pessoa de Jesus Cristo. Não há possibilidade de colocar a fé em boas obras, não há possibilidade de colocar a fé em deuses estranhos, em estátuas, porque nada disso tem poder para a salvação. Só o arrependimento, reconhecendo a Jesus Cristo como Salvador, é que traz ao homem a reconciliação com Deus. Então o arrependimento é uma obra que vem de Deus. Atos 5:31. Deus com a sua destra o elevou a príncipe salvador. A quem? A Jesus Cristo, para dar a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Atos 11:18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se glorificando a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Então, seja judeu, seja gentil, só na pessoa de Jesus Cristo é que há salvação. Só através de Jesus Cristo que há o arrependimento. João 6:44. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviar e não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então o arrependimento é algo que vem de Deus e Deus transforma no coração do homem. Por isso que quando a palavra é pregada, ela precisa fazer morada no coração do homem, porque ela é a única forma de transformar o pensamento que o homem tem em relação a Deus. O homem por si, ele é incapaz de ver a glória de Deus, a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então isso é um dom de Deus. E quando a palavra é pregada, ela faz a obra no coração do homem. Atos 2:39, ali no final do versículo, dizendo que a promessa foi a respeito de vós, vossos filhos, a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então é Deus que chama para a salvação. Nós temos a obrigação de pregar a palavra, porque nós não sabemos quem vai ser salvo. Nós precisamos testemunhar, precisamos pregar, mas é Deus que dá a salvação. O homem é um instrumento na mão de Deus. E ele diz ali em versículo 38, para arrependei-vos e cada um seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui é uma coisa que precisa ficar clara. O batismo não salva. É o perdão, é o arrependimento que traz salvação. O batismo é uma identificação do homem que teve a transformação interna do seu coração. Quando ele se batiza, ele está se identificando com o seu Salvador. Então o arrependimento é que traz a salvação. E é isso que é pregado, não pode ser confundido. O batismo é uma identificação da minha fé, que eu professei em Jesus Cristo e publicamente eu demonstro através do batismo. Porque quando eu estou baixado às águas, eu estou simbolizando que eu morri com Cristo. E quando eu subo, eu simbolizo que eu ressuscitei com Ele. Eu tenho a salvação dEle. Mas não é o batismo que salva. Eu demonstro isso com a minha vida. O hino 398 do cantor cristão Sou Feliz, ele diz: meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Ou seja, foi pago definitivamente por Jesus Cristo na cruz. Por isso que eu sou feliz. E se eu sou feliz, eu vou testemunhar para que as pessoas venham a se arrepender, assim como um dia eu me arrependi dos meus pecados e confessei a Jesus Cristo como Salvador. Deus cancelou os meus pecados, toda aquela amargura do meu coração, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, toda aquela angústia. Quando a palavra de Deus feriu o meu coração, ela transformou. E eu sou feliz por isso. Então não posso, irmão, permitir que as picuinhas do dia a dia separem da comunhão com os irmãos e principalmente com Deus Todo-Poderoso, porque eu sou feliz, eu tenho Jesus Cristo como Salvador, eu já me arrependi dos meus pecados. Gênesis 4:6, e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Então, quando Caim apresentou a oferta a Deus, das primícias da terra, e Abel apresentou uma ovelha, Deus se alegrou da oferta de Abel e não considerou a oferta de Caim. E Caim se desgostou com isso. E no versículo 5, Deus fala para ele: por que teu semblante descaiu?
Por que tu estás triste? Por quê? Ele tinha amargura no coração. Então, quando nós temos amargura no coração, nós transformamos na nossa face visualmente essa amargura. E aquele que não tem a Jesus Cristo como Salvador vive nessa amargura, longe de Deus, por não crer no Deus Todo-Poderoso que enviou seu Filho para trazer salvação. A ira, a razão da ação de Caim foi o que estava cheio o coração dele. Precisava ser transformado, mas ele privava da presença de Deus e não permitiu que Deus transformasse pela sua graça aquele coração, como aconteceu com Abel. Então, em razão do coração ferido, ele se desgostou com Deus e ele foi ao ponto de matar o seu irmão. O desgosto foi tão grande que ele foi e matou o seu irmão. Ele se livrou através da morte do irmão daquele desgosto. Não é assim que funciona. Deus não deseja isso no coração do homem. Deus deseja que o coração incomodado possa ser tocado pela palavra de Deus, possa ser transformado, possa ser colocado num coração como um coração de Abel, que agradou a Deus e que demonstra o amor para com Deus e não a ira e não o ódio daquele coração que não quer abandonar o seu pecado. Então, quantas vezes já aconteceu com a minha vida, irmão, talvez com a vida do irmão, de eu chegar na igreja desgostoso e sentar num banco e a palavra ser pregada e ela não adiantar para a minha vida. Por quê? Porque eu vim com o coração tão endurecido. O meu semblante talvez não mostrasse, mas internamente estava endurecido e eu não permitia que a palavra que era pregada pudesse trazer arrependimento. Arrependei-vos, é o que a palavra de Deus diz para todos os momentos da nossa vida. E isso deve ser diário, irmãos. Por quê? Porque o pecado quer fazer, como o pastor pregou pela manhã, fazer separação da nossa comunhão com Deus. E muitas vezes ele começa de forma sutil e quando toma conta do nosso relacionamento, nós não damos mais ouvido à palavra de Deus que é pregada. Arrependei-vos, não permita que a amargura crie ódio contra o irmão, crie muitas vezes um ódio no relacionamento com Deus, ao ponto de não ter prazer de vir na casa de Deus, a um ponto de não ter prazer de abrir a palavra de Deus para ter comunhão com Deus. Foi assim que agiu Caim, demonstrando com a sua vida, com a sua atitude, que ele não se agradava de Deus. Não faça isso. Busque a Deus. Se fizerdes o bem, eu te aceitarei, foi o que Deus falou para Caim 4:7 de Gênesis. Se fizeres o bem, vai ter um bom relacionamento. Agora, se não fizeres o bem, o pecado jaz à tua porta. O pecado está contigo dia a dia e tu está alimentando e ele está se tornando um monstro na tua vida, ao ponto, talvez até, de cometer loucuras como cometeu Caim. Por quê? Porque o pecado cega o homem, irmãos. O pecado cega, mas o amor de Deus nos dá condição de relacionarmos com as pessoas, muitas vezes até quando nós somos agredidos. Porque temos um exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a palavra ela é aplicável aos nossos dias. Arrependei-vos. Arrependimento. É esse o primeiro passo apresentado aqui por Pedro em Atos, no sentido de trazer uma boa comunhão. 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então o arrependimento bíblico, ele volta-se para Deus. Quando há tristeza no meu coração em razão do meu pecado, eu me entristeço tanto, eu me envergonho tanto e eu me arrependo. E isso traz restauração. Agora, o arrependimento que o mundo mostra traz o quê? Afastamento de Deus, traz uma consequência em razão do pecado ser alimentado ao invés de ser confessado e abandonado. Então a tristeza é um primeiro passo para um coração ser quebrantado. É impossível uma pessoa ficar triste e não se arrepender, a não ser que ela seja hipócrita. Mateus 27, 13 e 4. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, e dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: não importa, isso é contigo. Mas para aí, irmão, tu está dizendo que arrependimento traz tristeza, só que arrependimento aqui de Judas não foi um arrependimento que trouxe tristeza ao coração, ao ponto
dele chegar e se dobrar diante de Cristo: Senhor, me perdoa. Ele confessou que traiu o sangue inocente diante dos principais sacerdotes, mas isso não foi um arrependimento para a salvação. Foi uma tristeza de coração conforme o mundo sente essa tristeza, mas não conforme a palavra de Deus. Porque quando nós nos entristecemos, nós confessamos o pecado diante de Deus e abandonamos. Judas teve a oportunidade de ser salvo, mas ele preferiu, ao invés de confessar. Por quê? Porque ele não permitiu que a palavra de Deus verdadeiramente ferisse o seu coração e transformasse a maldade que ele tinha, vendendo Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Olha outro apóstolo de Deus, Pedro. Lucas 22, 61 e 62. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como o Senhor tinha dito: antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E saindo Pedro, chorou amargamente. Ou seja, Pedro chorou entristecido. Por quê? Quando Cristo olhou para ele, a palavra do Senhor feriu o coração dele profundamente. E ele viu o que ele tinha feito, negando a Jesus Cristo. Ele se arrependeu, chorou amargamente, e ele teve a sua comunhão com o Senhor restabelecida. O arrependimento é o quebrantamento que houve no coração de Pedro, e não aquele arrependimento hipócrita de Judas. Por quê? Porque não trouxe peso do pecado. Quando há peso do pecado na vida do homem, o homem tem seu comportamento transformado e reconciliado o seu relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Chorou amargamente, ou seja, de profunda tristeza, porque foi tocado pela palavra de Deus. Miserável sou eu, Deus, diante de ti. Foi o que Pedro falou no seu coração, com certeza, irmãos. E se arrependeu. Por quê? Porque Deus trouxe salvação. Ele viu que ele dependia da misericórdia e da graça de Deus para ser salvo, porque pelas suas atitudes ele continuaria negando a Jesus Cristo sempre. E assim é para conosco. Se tu não permitir que a palavra de Deus fale ao teu coração, vai ser difícil abandonar o pecado como crente e aceitar Jesus Cristo como Salvador se ainda não o fez. O peso da tristeza do pecado me fez, eu, com 18 anos, reconhecer que eu precisava de Jesus Cristo. Numa mensagem num domingo à noite. Fui criado dentro da igreja, mas sempre dando de ombro para a palavra de Deus. Mas um dia Deus tocou. Por quê? Porque naquela noite eu vi que eu era um pecador condenado. E eu precisava de salvação. A tristeza do pecado era tão grande que me trouxe arrependimento. Não sou perfeito, continuo pecando. Mas quando peco, procuro reconciliação com Deus. Mas a partir daquele momento eu entendi o plano de Deus para a minha vida, que a sua graça me acompanhar nesses anos. Conta-se a história de um homem que, após matar um outro, ficou muito chateado, muito entristecido, e se notava no semblante desse homem o desespero pelo ato que ele tinha cometido. Ele ficou tão pesaroso, chorou amargamente, como Pedro, talvez, angustiou-se, ficou profundamente entristecido, desgostoso por aquilo, mas ele foi preso. Por quê? Ele não escapou da justiça do homem. Mas quando ele ouviu a pregação da palavra de Deus, na prisão, ele teve o coração transformado. O evangelho proclamado traz arrependimento, irmãos. Não importa a minha condição diante de Deus, seja bom, seja ruim, seja malfeitor, seja bandido, seja assassino, seja estuprador. Se a palavra tocar no coração, ela transforma. Porque vai ter arrependimento. Vai causar tristeza por tudo aquilo que fez. Aquela família não perdoou esse homem. Não perdoou pelo aquilo que ele fez. Por mais que ele tivesse pedido perdão para a família queria justiça. Morre na prisão. Foi o que a família disse. Mas ele tinha um coração transformado. Nós não entendemos, irmãos, como Deus faz isso. Mas é assim que Deus age. Humanamente é impossível explicar. Mas nós não podemos abdicar a mensagem da palavra de Deus, o folheto, seja qual for a pessoa. A obra não é nossa, é a graça de Deus que vai trazer o pecador ao arrependimento. Nós precisamos pregar: arrependei-vos, aceita Jesus Cristo como Salvador, permite que o Espírito Santo transforme a tua vida, a tua ação, por mais malfeitor, mais pecador que tu possa ser.
Deus tem misericórdia, nós não entendemos como Ele faz isso, mas é a graça de Deus. E é isso que nós proclamamos. Por quê? Porque quando a palavra é pregada, ela é uma espada de dois gumes que penetra até o interior da alma, fazendo divisão. Ela penetra até o rins, que seria o eu da pessoa, e ela traz discernimento, e ela expõe o coração da pessoa. E a pessoa que é tocada, ela é transformada. E nós precisamos crer nisso, irmãos, que é o Espírito de Deus que faz com que haja esse discernimento. E nós não podemos impedir que essas pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Ah, mas eu tenho falado, não aceito. Bom, o problema é deles, mas nós precisamos pregar. Arrependei-vos para que haja salvação. Por quê? Porque o coração é enganoso mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Isso está lá em Jeremias 17, 9. E aí Deus fala no versículo 10, Jeremias diz que Deus conhece o coração. Deus sabe a intenção do coração. Então, quando a palavra é pregada, ela não vai voltar vazia. Deus é que vai fazer a obra. E nós precisamos pregar, arrependei-vos. Tiago 4,9, senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Porque é a forma da salvação. É a forma da pregação da palavra de Deus. Então, por quê? Muitos têm vindo à igreja, muitos têm talvez acompanhado pela internet e não têm aceito a Cristo como Salvador. Não importa, irmãos. Pregue, fale, arrependa-se. É a mensagem que nós temos, é o que a igreja primitiva fazia, é o que nós devemos fazer. Por quê? Porque se eles não se arrependerem, eles vão prestar conta diante de Deus o dia que partirem desse mundo. Mas isso é um problema deles com Deus. A nossa parte é pregar. E a Bíblia nos dá a resposta para isso. Provérbios diz que as pessoas não querem se arrepender por quê? Provérbios 23, 31 e 35. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. E dirás, espancaram-me e me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, o bêbado volta a beber, o drogado volta a se drogar, aquele que se prostitui volta a se prostituir. Mas a palavra tem que ser pregada, porque é Deus que vai transformar. Eles não querem arrependimento, mas nós precisamos alertar. Nós lemos hoje pela manhã, nós somos o atalaia. Quer queira, quer não queira, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Deus nos mantém ainda nesse mundo para alertarmos as pessoas que elas precisam de arrependimento. Segundo Tessalonicenses 2, 11 e 12. E por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, aquele que não dá crédito à mensagem, vai responder diante de Deus. Nós temos o prazer de apresentar a palavra de Deus. Eles não têm prazer em receber. Pouco importa, nós precisamos apresentar. Então, o verdadeiro salvo, ele precisa ter isso em mente. Agora, como o verdadeiro salvo vai pregar a palavra se ele está em pecado? Como o verdadeiro salvo vai se interessar pelo arrependimento do incrédulo se ele vive em pecado? Primeiro, ele precisa confessar o pecado, ele precisa abandonar o pecado, restabelecer a comunhão, assim como fez Pedro, para que Deus possa usá-lo para a sua glória. Quando Davi pecou lá em relação a Betseba e a Urias Heteu, quando ele matou Urias Heteu depois de ter adulterado com Betseba para encobrir o pecado, Deus mandou o profeta Natã para contrapor a Davi a situação, e quando ele é exortado, ele diz, então, Senhor, pequei contra o Senhor, segundo Samuel 12, 13. Quando ele foi exortado pela palavra de Deus, ele reconheceu o seu pecado. Ele viveu um tempo longo longe de Deus no pecado, mas quando ele foi confrontado, ele abandonou o pecado. Porque quando nós estamos em pecado, irmãos, nós vamos ser incapazes de ser uma luz nesse mundo, de ser um sal nessa terra, para que essas pessoas venham ao arrependimento. Então possamos agir como agiu a igreja primitiva. Pregar a palavra porque tinha uma conduta de santidade, tinha uma conduta que agradava ao Senhor. Davi se arrependeu em consequência do pecado praticado. Teve
coisas negativas depois sobre a sua vida, teve, mas ele restabeleceu a comunhão, porque ele primou em primeiro lugar pela comunhão com Deus. Deus não vai nos deixar impunes, muitas vezes quando nós pecamos. Ele vai nos cobrar, lá adiante ele vai cobrar de nós. Mas ele tem prazer quando o pecador se arrepende, como nós, salvos em Cristo Jesus, e confessamos o pecado e abandonamos e restabelecemos a comunhão com o Senhor. Então, irmãos, a nossa passagem nesse mundo, ela é tão rápida, que nós não venhamos a nos envolver com esses pecados que afastam a comunhão com Deus Todo-Poderoso, como crentes em Cristo Jesus, para deixarmos de lado a pregação da palavra de Deus. Deus quer me usar, Deus quer te usar, aonde tu estás, para que as pessoas possam vir ao arrependimento. Moisés, lá em Hebreus 11, 24, ele, já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu o opróbrio com o povo de Deus, ao invés de pouco tempo nesse mundo gozar os pecados de ser filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, ele preferiu o vitupério de Cristo ao invés das coisas que o mundo oferecia. Por quê? Tinha a recompensa das coisas eternas. Quando nós temos, irmãos, essa visão, o pecado não vai ter domínio sobre a nossa vida. Nós vamos confessar e vamos abandonar. Nós não vamos ter pecados que vão ser um peso que vai impedir a comunhão com Deus Todo-Poderoso. Mas para isso, quando a palavra é pregada, ela precisa falar o meu coração, falar o teu coração, para que haja arrependimento. Então, primeira solução para corações feridos, seja de crente ou incrédulo, é o arrependimento. Arrependimento para salvação, o arrependimento para restauração. Segundo, lá no versículo 40, ele diz: e com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos dessa geração. Geração perversa no sentido de que? Maligna, no sentido de pervertida, rebelde, depravada, dominada pelo pecado, contrária a Deus. É pesado, mas tem que ser pregado, irmãos. Tem que ser pregado, porque não pode se passar a mão em cima do pecado. Essa geração perversa, segundo Timóteo 3, 2 e 5. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, e pais e mães ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia desta. Deste afasta-te. Paulo está dizendo que os homens estão envolvidos com tanta iniquidade, que aquilo que eles fazem, para eles é tão natural, aos olhos de todos, que eles não conseguem ver o seu pecado. Paulo diz: afasta-se destes. O que está dizendo Pedro? Salvai-vos, é a mesma coisa, separa-te desse. Separa desse mal. Não aplica na tua vida, não vá atrás dessas doutrinas, não vai atrás desses comportamentos. Por quê? Porque eles estão envolvidos com o mal. Quantas e quantas igrejas pregam a mentira e as pessoas estão dando a mão para essas igrejas? Contra Deus, salvai-vos, afasta-te destes perversos, é o que Paulo e Timóteo estão dizendo. Nosso país que nós vivemos, que sociedade é essa? Que nação é a nossa? Pedro diz: salvai-vos, uma nação perversa, irmãos, corrupta, mentirosa, depravada, sem amor a Deus, encontra-se sob a condenação do pecado. Nós não podemos sair desse mundo, irmãos, mas nós não podemos dar a mão a essas pessoas e viver conforme elas vivem, conforme o curso desse mundo. Salvai-vos, separai-vos deles. Não permita que isso entre para a tua casa, para o teu lar, para os teus filhos. Se posicione ao lado do que diz a palavra de Deus.
Quantos escândalos levantados nessa Lava Jato? Quantas pessoas que foram pegas pelos seus ilícitos? Quantas pessoas que tiveram um comportamento dúbio, diziam uma coisa e faziam outra? Tudo feito para o seu bem próprio. Muitos políticos desmascarados, presos, mas onde estão esses políticos hoje? Soltos, por quê? Porque esses que prendem são os mesmos que soltam. Geração perversa, envolvida no pecado alheio e no seu próprio pecado, porque eu estou defendendo o pecado do outro, porque eu vivo no mesmo pecado. Eu não quero abandonar quando a palavra é pregada, eu não quero me arrepender. Geração perversa, afasta-te desses. O governo anterior, eu não quero entrar aqui em foco político, mas o governo anterior aprovou a lei do casamento homossexual, contrário à palavra de Deus. O governo anterior aprovou. A ideologia de gênero relativa à sexualidade humana, que é representada pelo conjunto de comportamentos e a satisfação dessas necessidades, desses desejos sexual, como eu quero fazer. Não é conforme Deus instituiu que é o casamento. Eu vou satisfazer do meu jeito. Homem com homem, mulher com mulher. Tim Maia tinha uma música, só não pode homem com homem, mulher com mulher. Hoje, se ele tivesse vivo, ele ia ser processado. Porque ele dizia lá, há 30 anos atrás, isso, vale tudo. Só não vale homem com homem, mulher com mulher. Hoje é moda. Os políticos defendem isso. E ai que tu fale. Contrário, estamos falando a palavra de Deus. Talvez para eles não vá ser de bom grado. Talvez um dia até nós possamos ser privados de falar sobre esse assunto. Mas enquanto temos a liberdade, que eles dizem que é uma democracia, vamos pregar a palavra de Deus. Mas que democracia é essa? Que só o que convém a eles que é permitido fazer. O que não convém não é. Salvai-vos dessa geração perversa. Não dá a mão para eles, irmão e irmã. Os irmãos mandaram, o irmão Nelson e o irmão Alisson mandaram para nós essa semana no grupo de homens sobre o pessoal querendo aprovar, forçar banheiro, um banheiro único. Uma criança, menina sentada no vaso fazendo xixi e o menino no mictório, no mesmo banheiro fazendo xixi. Eles querem aprovar isso, irmãos. Geração perversa, coração maldoso, envolvido no pecado contra Deus, porque é contra a palavra de Deus, eles estão contrários. E nós não podemos dar mão a eles. Precisamos pregar para que eles se arrependam. Arrependei-vos. Também o irmão mandou, não pode ser mais palavra masculina nem feminina, tem que ser neutro. A língua inglesa tem palavras neutras, tem o isto, né? Mas é da língua. A nossa língua também, masculino e feminino. Mas não é uma indicação de comportamento sexual, é a palavra. Eles querem acabar com isso. Geração perversa, manipulando, querendo empurrar a goela abaixo. Tudo que é contrário à palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos, irmãos. E eu tenho orado, irmão, irmã. Falei com o irmão Erasmo ontem também. Tenho orado por esse país para que Deus dê discernimento aos crentes e a esse povo, para que não se venda por um prato de comida, para que não se venda por uma cesta básica e que elimine esses políticos que apoiam isso. Como? Não votando nesses sem vergonha. Não votando neles, porque eles querem esse caos no nosso país. Afastai-vos, salvai-vos dessa geração perversa. Nós não podemos nos calar, irmãos, precisamos pregar a palavra de Deus. Não vai ser politicamente correto, mas pouco importa. O que nós precisamos é estar, enquanto é possível, ao lado da palavra de Deus. Logo, logo vai ter perseguição. E aí nós vamos ver quem é crente, quem vai se posicionar verdadeiramente. Comunismo, querem voltar com essa democracia falsa nesse país. Então tenhamos cuidado, irmãos. Ore a Deus, peça sabedoria. Clame por esse país para que nós possamos ter uma linha e aí termos escolhas dignas. Homens, mulheres que possam nos representar. Não dar esmola, mas fazer algo para o bem desse país. É o que nós precisamos. Não é questão política, é uma posição em relação à palavra
de Deus. Fora o fato que hoje não há mais censura para filmes, as crianças, temos que ter cuidado na nossa casa, dependendo do momento, o que está sendo passado na televisão, seja com programas, novelas, às vezes uma propaganda de uma cerveja, de alguma outra coisa, até de carro. Tudo explorando a sexualidade, querendo colocar goela abaixo. Salvai-vos dessa geração perversa. Não descuide. Fique ao lado da palavra de Deus. Agora, como eu vou ficar ao lado da palavra de Deus? Abra ela diariamente. Leia. Encha-se dela para que tu possa ter uma posição digna diante das pessoas. Possa saber responder qual é a razão da tua fé e mostrar às pessoas que elas precisam arrependimento. Arrependei-vos. Como? Está aqui a palavra de Deus mostrando. Aceite Jesus Cristo como Salvador. Tenha o conceito transformado na tua vida. Mateus 16:4, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal será lhe dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Mateus 12:38 e 39. Então alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte um sinal. Mas ele lhes respondeu, dizendo: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Imagina aqui Jesus Cristo falando com esses homens, com esse povo, naquele tempo, e achando que esse povo não tinha pudor. O que dizer do nosso povo hoje? Se era perversa naquela época, depois de 2000 anos aprenderam muito mais perversidade. Se Cristo considerava já perversa, muito mais perversa. Tenha cuidado. Afasta-te. Mantenha-se santo através da palavra de Deus. E eu estou usando versículos da palavra de Deus, não estou falando nada contrário a ninguém, estou mostrando a palavra de Deus. A palavra de Deus não precisa de defesa, mas ela é o nosso argumento para mostrar às pessoas a sua condição diante de Deus. E se não tiverem transformadas suas vidas para o lago de fogo, será o destino dessas pessoas. Tu como atalaia, eu como atalaia, precisamos alertar essas pessoas em razão dos seus comportamentos. Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Sal na terra, luz no mundo. Eu tenho procurado ser, o irmão tem procurado ser irrepreensível. Para corações feridos, irmãos, que estão sofrendo por causa desse mundo, é a palavra de Deus que vai transformar. E nós temos ela, nós temos o poder da palavra na nossa mão. Deus nos deu todo o poder, conforme fala lá em Mateus 28. Todo o poder foi dado a Cristo e Ele nos deu. Ele nos deu como embaixadores para pregarmos o Evangelho. É a exortação de Paulo, é a exortação de Pedro. Salvai-vos, não sofra com os pecados desse mundo. Não participe com a perversidade desta geração, porque tu sabe que ela é perversa. Salmo 78:8. E não fossem como seus pais, geração costumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Aqui o salmista, no Salmo 78, ele lembra o caminho do povo de Israel, e ele está aqui mostrando e exortando que os pais foram infiéis. E ele está dizendo para que essas outras gerações não sejam infiéis como o erro dos pais. E ele diz no versículo 5 e 7, Deus havia dito, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Então Deus ordenou que de geração em geração pudessem conhecer a Deus. Agora, como vão conhecer a Deus dentro de uma geração perversa? Só nós, irmãos, somos a luz nesse mundo que podemos fazer conhecê-lo. Conhecer a Deus. E ele diz aqui, o filho do teu filho, ou seja, netos, bisnetos, tataranetos. Responsabilidade minha, nas minhas gerações, de fazer com que todos possam ter o conhecimento de Deus. Se vão aceitar Cristo como Salvador ou não, não sei.
mas eu preciso mostrar o caminho, com em que deve andar, para que possam se livrar dessa geração má e perversa. É a exortação da palavra de Deus. Mesmo que te taxem de quadrado, mesmo que te taxem de radical, mesmo que te taxem de tendencioso, mesmo que te persigam, fique ao lado da palavra de Deus. Salve-se dessa geração perversa. É o que Deus ordenou. Se eu sou salvo em Cristo, eu preciso ver o que a palavra de Deus aqui está falando e aplicar na minha vida. Exortação. Versículo 39 do nosso texto, ele diz: porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos, veja bem, a toda a geração. Não deixe de testemunhar, não deixe de testemunhar. Porque se a igreja primitiva, irmãos, tivesse parado lá, naquele tempo, nós não teríamos a palavra de Deus. Falei sobre isso na quarta-feira. Nós não teríamos a palavra de Deus para ser pregada. Se a igreja primitiva negligenciasse. Nós é que vamos passar, se Cristo não voltar, de geração a geração, a palavra do Senhor, para que as pessoas possam se salvar desta perversidade. É o exemplo que nós temos para nos espelhar na igreja primitiva. Tantos quantos foram salvos, tantos quantos serão salvos até que o Senhor voltar, pelo testemunho, pela fidelidade. Então, como a pessoa pode se salvar? Não conhecendo Jesus Cristo como Salvador, aceitando a Ele como Salvador. João 5:24, salvando-se dessa geração perversa. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Atos 10:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Então, aquele que não tenha Jesus Cristo como Salvador, crendo em Jesus Cristo como Salvador, pode ser salvo dessa geração perversa, ter a sua vida mudada. E o crente, como pode se salvar dessa geração perversa? Confessando o seu pecado e abandonando. Porque diz o Senhor lá, se confessarmos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Atos 3:19, arrependei-vos, pois convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, o pecado tira a presença do Senhor na vida do crente. Então, quando ele confessa, ele restaura a comunhão. Ele é salvo dessa geração perversa no sentido de perder a comunhão com o Senhor. Então, vimos, primeiro, arrependimento é o primeiro princípio apresentado pela palavra de Deus para corações feridos. O segundo princípio, salvai-vos dessa geração perversa. E o terceiro, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perseverança, aqui está falando para crentes, para pessoas salvas. Perseverar, permanecer firme, persistir olhando para Cristo. Esse é o desafio para nossas vidas. Quem deve perseverar? Eu, tu, como salvo em Cristo Jesus. É um desafio, irmãos, porque depois de convertido, nós temos a obra do Senhor para ser feita. Nós não podemos abandonar, nós não podemos deixar para outros fazer. Nós temos que manter, como ele diz, a comunhão, falei isso na quarta-feira, para que nós possamos ter um bom relacionamento. E quando ele diz aqui, comunhão e no partir do pão e nas orações, aqui, no caso, Pedro está alertando para que aqueles judeus que haviam crido em Cristo não voltassem às práticas do judaísmo, porque eles eram salvos pelo sangue de Cristo. Ele está orientando para que se mantivesse na comunhão, para não voltar àquelas práticas conforme a vida que eles tinham anteriormente no judaísmo. E para nós, irmãos, como salvos em Cristo, a comunhão é importante para nos sustentarmos mutuamente, para orarmos uns pelos outros, para que nós possamos nos manter de forma santa e irrepreensível, aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não sermos influenciados por doutrinas que não são conforme a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, dia a dia, eu preciso abrir a palavra de Deus, meditar e ter o meu tempo a sós com Deus.
Não adianta vir só à igreja, não adianta só acompanhar pela internet. Precisa ter um tempo especial com Deus. Perseverar na sã doutrina para não ser influenciado por essas falsas doutrinas e pelo curso desse mundo. Pedro pregou a palavra de Deus e diz no versículo 41 que naquele dia quase 3.000 almas foram salvas. Por quê? Se arrependeram porque foram salvas daquela geração perversa, mas por causa da palavra que foi pregada. A igreja se manteve fiel na doutrina. Então a igreja de hoje precisa, a igreja local precisa, irmãos, perseverar na sã doutrina, na comunhão dos irmãos. Por quê? Porque quando nós temos isso, como igreja, nós estamos revelando a Jesus Cristo para as pessoas que estão olhando para a nossa comunhão. Quando nós fazemos um almoço e vem pessoas que não creem em Jesus Cristo como Salvador, é uma oportunidade que nós mostramos com a nossa comunhão, o prazer que nós temos que elas possam chegar e ver aquilo que Deus tem feito ao longo dos anos nas nossas vidas. E que nós temos prazer na comunhão e que aguardamos aquele dia glorioso de estarmos eternamente na presença do Senhor. Graças a Deus porque nós temos esse desejo como irmãos de participar da comunhão com o Senhor. Por quê? Porque é a forma de nós santificarmos o Senhor. 1 Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vós. Muitas igrejas têm pregado o materialismo, muitas igrejas têm pregado o evangelho da prosperidade, muitas igrejas têm passado a mão sobre o pecado das pessoas. Nós preferimos a sã doutrina. Por quê? Porque é ela que nos mantém na comunhão, aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 1 do capítulo 2. Todos tinham prazer de estar no mesmo lugar. Versículo 2. E encheu-se, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso e encheu toda aquela casa que estavam as pessoas reunidas. Então o Espírito veio no dia do Pentecoste, no local aonde havia comunhão, aonde a doutrina era pregada. E é assim que nós devemos, irmãos, remir o tempo, vivendo em comunhão. Versículo 46 do nosso texto. E todos no templo estavam reunidos. Crente tem que estar com crente. Crente precisa estar ao lado daqueles que têm a mesma profissão de fé. Não pode estar se misturando com as coisas desse mundo. Filipenses 1,6, tendo por certo mesmo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor. Até o dia que Cristo venha nos buscar, seja pela morte, seja pelo arrebatamento. Precisamos, irmãos, perseverar através da comunhão com os irmãos. Então Pedro destaca essa necessidade lá da igreja primitiva e vale para nós hoje, irmãos, como igreja contemporânea, a comunhão para que nós possamos ter um comportamento único diante dos incrédulos. Aquela frase inglesa, pássaros da mesma plumagem voam juntos. Por quê? Porque eles têm os mesmos interesses, eles têm os mesmos desejos, eles têm os mesmos hábitos, eles têm os mesmos prazeres. E isso é perseverar, e isso é fundamental para que nós, como crentes, possamos deixar um testemunho, para que as pessoas possam ter o mesmo prazer no Senhor que nós temos. Então, ter comunhão é ter tudo em comum. É o que tinha a igreja primitiva. E é um desafio, então, irmãos, aos nossos dias. Atos 11, 29. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme pudesse socorro aos irmãos que habitaram na Judéia. A comunhão em amor, como eu falei na quarta-feira, até nas necessidades materiais, sendo atendidas uns pelos outros, perseverando na sã doutrina, perseverando na comunhão, perseverando na oração, perseverando na distribuição das necessidades entre os irmãos. Quando nós tivermos esse comportamento, esse pensamento, nós vamos ter prazer em estar
em comunhão com os irmãos nos dias de culto. Nós vamos ter prazer em ouvir a palavra de Deus, porque quando ela vai ser pregada, ela vai falar ao meu coração, para que seja transformado aquilo que é necessário, para que a comunhão possa ser perfeita. E eu vou ter prazer em levar o arrependimento às pessoas, para que elas possam reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Então, quando perseveramos na comunhão, nosso testemunho ele é poderoso, porque nós estamos fazendo a obra juntos, participação, envolvimento e levando as cargas uns dos outros. Por que as pessoas muitas vezes não querem ter comunhão? Mateus 13:15, porque o coração desse povo está endurecido e ouve de mau grado com seus ouvidos e fecham os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o seu coração e se converta e eu os cure. Então essa é a resposta para corações feridos que querem continuar, seja crente, seja incrédulo, vivendo na sua vida de pecado. Fecham os ouvidos, fecham os olhos e dão de ombro a palavra que é pregada para não ter a sua vida transformada. Tem mais prazer no mundo, tem mais prazer no pecado, tem mais prazer nessa geração perversa do que servir ao Deus verdadeiro. Que Deus, com a sua palavra, irmãos, possa tocar em cada coração, possa fazer a obra que apraz ao Senhor, para que nós possamos mostrar a essa geração corrompida, má, que há um Deus que quer restabelecer a comunhão com eles. E é que através de Jesus Cristo que essa comunhão pode ser restabelecida. Marcos 8:34, e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tu não crê em Jesus Cristo como Salvador, o primeiro passo é reconhecer que a cruz que tu carrega é muito pesada, que Jesus Cristo vai tornar leve, mas para isso precisa aceitar o sacrifício de Cristo pelos teus pecados. E a partir daí ter o coração transformado, uma mente santificada, para que tu possa seguir ao Senhor e se preparar por uma eternidade na presença de Deus, não pelas tuas boas obras, não porque tu é bom, mas porque tu aceitou Jesus Cristo como teu Salvador. Deixe de andar conforme o curso desse mundo. O apelo é que tu possa se arrepender. O apelo é que tu possa, através da pregação da palavra de Deus, escapar desta geração perversa. Que teu coração possa receber essa doutrina e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nos procure ao final do culto, nos procure pela rede social e nós, através da palavra de Deus, poderemos te mostrar como tu pode crer nesse Deus Salvador, esse Deus que quer o arrependimento de todo aquele que vem e crê em Jesus Cristo como Salvador. Ter a comunhão restabelecida, a comunhão que o pecado quebrou. A solução é Jesus Cristo, pela pregação da palavra, para que esse coração ferido possa ter uma nova perspectiva a respeito de quem é Deus. Saiba que há um espaço no teu coração que só pode ser preenchido pela pessoa de Jesus Cristo. Bens, riquezas, amizades, fama, status, nada poderá preencher esse lugar que só Jesus Cristo pode preencher, que é a salvação que Ele quer te dar, que tu possa reconhecer a Ele como Salvador. Nos procure, não receba de mau grado a palavra, não se sinta ofendido, mas aplique na tua vida para que tu possa ter o teu nome inscrito no livro da vida. E para nós, salvos em Cristo, o meu apelo, o desafio é para que nós possamos perseverar na comunhão, nos edificarmos uns aos outros, compartilharmos uns com os outros as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas alegrias, nos encorajarmos tanto quanto vemos que mais se aproxima o dia do Senhor. Nos mantermos em comunhão, fiéis, mutuamente, lutando juntos, não dividindo o exército, mas lutando juntos pela causa do Evangelho, apresentando a palavra de Deus, para que essas pessoas possam se arrepender, para que possam ser salvas dessa geração perversa. Não dê a mão ao mundo, dê o que o mundo precisa, que é a palavra de Deus, a salvação em Jesus Cristo. Que Deus seja glorificado com a sua palavra. Amém? Vamos orar.
Pai Celeste, obrigado pela tua palavra, que mais uma vez foi aberta. Obrigado, ó Deus, que tu possa fazer a obra em cada coração, sempre começando pelo meu coração, ó Pai, para que eu possa viver de forma santa na tua presença e que eu possa ser uma luz nesse mundo, sal nessa terra, para mostrar, ó Deus, com o meu testemunho, a tua palavra, para que as pessoas possam se arrepender, possam se voltar para ti, possam vencer esse mundo, ó Deus, que vive nesse maligno. E que cada crente possa também crescer na tua graça, no teu entendimento, manter a comunhão e buscar fazer a tua vontade, ó Deus. Faz a obra no coração daqueles que ainda não têm a Cristo e que tu seja glorificado tanto nos que se salvam, porque aceitam a mensagem, como também naqueles que endurecem o coração, fecham os olhos para a verdade, mas que tu também será glorificado, ó Deus. É em nome de Cristo que eu oro agradecido, com perdão do nosso pecado, agradecendo por esse país, pela liberdade que nós temos ainda, ó Deus, de pregar o Evangelho e que possamos agir com sabedoria diante das decisões que temos que fazer para honrar e glorificar o teu santo nome. É em nome de Cristo que eu oro. Amém.